Vamos lá. Vamos começar o capítulo 2 do vídeo-livro Memória de um Brasileiro que nasceu no mesmo ano do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não, para quem não sabe, tá? O vídeo-livro é uma história de uma memória, né, uma autobiografia, semelhante ao Memórias de Adriano, da escritora francesa Marguerite Yourcenar. Capítulo 2, Memórias de um brasileiro que nasceu no mesmo ano do presidente Jair Messias Bolsonaro, em 1955. Então, vamos lá. Eu morei na casa na rua do Tomo Esteves 322, a Rua das Flores, né? De 1955 a 1970. Em 1971, eu mudei para a cidade do Rio de Janeiro e fui estudar no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como foi a minha infância em Teoflotone? Que eu tenho memória, só lembro de um ônibus que levava a gente da Teoflotone para a fazenda do meu avô, Alfredo José Leão Martin, que era filho de Alberto Martin, que era um médico que trabalhou no Acre, né? E tudo indica que naquela época ele era um representante do Acre, né? E ele morreu num vapor quando estava indo para o Rio de Janeiro, chegando em Manaus. Bem, a minha infância era essa. A gente ia para essa fazenda do meu avô, que ficava no 20 quilômetros de Teoflotone, mas como naquela época não existia estrada asfaltada, os 20 quilômetros pareciam muito longos, né? Para você ter ideia, a viagem de 20 quilômetros demorava 1 hora, mais ou menos, de ônibus, né? E na fazenda do meu avô, o Alfredo José Leão Martin, tinha uma casa muito bonita, né? Muito cômoda e confortável. Na frente tinha uma jaqueira, né? Jaqueira, para quem não sabe, que produz aquela jaca, aquela fruta enorme. Era jaca manteiga, que era muito bom para a gente comer, né? E tinha um rio que passava no fundo da casa, né? E nesse rio tinha engazeiro, né? Engá, que era que você abria como se fosse uma vagem de feijão, né? Aí você abria e tinha lá uns caroços envolvidos de uma substância branca, parecida com cacau, né? E era muito gostoso. E a gente nadava nesse rio naquela época, né? Tomava banho naquele rio, né? E nessa fazenda tinha um cavalo, e tinha cavalos que a gente montava. E meu avô, ele tinha uma venda, né? Ou seja, tipo um armazém, que ele vendia de tudo, né? Desde fumo até feijão, arroz, né? E outras coisas, né? E ele era um verdadeiro médico naquela região, porque ele dava injeções, ele fornecia remédios, né? Porque as pessoas que naquela região, naquela época, não havia médico. Então,
ele como filho de médico, né, apesar de não ter se formado, ele sabia dar injeções, inclusive quando a gente era pequeno, pegava a doença, ele dava injeções pra gente. E ele nasceu na Bahia, né, na Jacobina, onde também nasceu minha avó, Dalva Santos Martin. E meu avô tinha os olhos claros, que é bem provável que veio do pai dele, do Alberto Martin. E minha mãe chamava Zumira em homenagem ao Zumira Jacobina Vieira, que era a mãe do meu avô, Alfredo José Leão Martin. Né? E essa fazenda a gente se divertia muito, né? E eu lembro que na década de 70, quando começou na década de 60, desculpa, quando depois, 65, acho que foi 66, quando começou o asfalto na Rio Bahia, né? Essa fazenda era cortada pela Rio Bahia. E era uma região, era uma época muito agradável, né? Que a gente não tinha noção do que acontecia na capital do país, que era o Rio de Janeiro naquela época, até 1961, né? Muito menos em Brasília, né? E, ou seja, era como se fosse um mundo à parte, né? Do mundo político que existia. Inclusive naquela época os prefeitos eram eleitos de forma quase que era na verdade um voto distrital, né, que entrava diretamente em contato com os eleitores, né, conhecia os eleitores pelo nome, né, e os vereadores no início eles não ganhavam salário. Eram eleitos, mas era uma honra representar o povo, não recebiam salário. Eu acho que devia voltar essa época em que os vereadores não recebiam salário. E os prefeitos realmente se preocupavam com o bem-estar da comunidade, com a cidade em geral. Bem, então, a minha primeira infância foi isso, né? Indo para a fazenda, que eu lembro. A gente tomava leite espumante que saía diretamente da vaca, né? O leite quente que saía diretamente da vaca. E era uma vida muito saudável. E aí eu lembro também quando eu estudava num jardim de infância, numa escola que ficava em cima de um morro, né? Que era mais badalada de Teoflotone, chamava de orfanato, né? E era tocado por irmãs, né? Católicas, né? Religiosas. E eu tenho na memória uma irmã que era uma pessoa muito elevada espiritualmente, né? E, em suma, a gente ia para esse lugar que tinha um ônibus que pegava a gente junto com as vizinhas e os vizinhos, né? E a gente ia junto nesse ônibus. E a memória que eu tenho muito forte, que uma vez eu fiquei como eu fiz xixi nas calças, etc. Aí eu fiquei para tomar um banho lá no Jardim da Infância, perdi um ônibus. E aí, em compensação, eu tive de descer as escadarias, né, com 5 anos de idade, até chegar, chegava até aquela avenida paralela à rua Doutor Mané Esteves, e atravessava uma pinguela, que na época não existia a ponte, né, para atravessar o rio Todos os Santos, que cruza a cidade de Teoflotone.
né? Tem o Rio Todos Santos, né? E tem também o outro rio lá, do outro lado, que é o Rio Santo Antônio, se não me engano. Então é isso. Então, no Jardim da Infância foi nessa época e lá a gente era feliz, né? Muito feliz. E eu lembro muito da campanha eleitoral do Jânio Quadros, que contra o General Lott, e distribuíam nas ruas, o General Lott, os partidários do General Lott distribuíam uma espada pequena, como broche, né? E o Jânio Quadros distribuía as vassourinhas, também é, como se fosse fazer campanha, mas e tinha lá, ele falava, varre, varre, vassourinha, né? Varre a corrupção do Brasil, etc. Algo isso. Lembro também no início do governo do Jânio Quadros, que ele proibiu biquíni e outras coisas menores que não tinham. Proibiu a briga de galo, né, que o pessoal do interior tinha muito. Mas o grande problema do Jânio Quadros é que ele realmente era uma pessoa instável, né? Tem aquela foto que ele, numa ponte, que um pé está numa direção e outro pé está em outra direção totalmente oposta, né? E a cabeça e o corpo está em outra direção. Ou seja, ele realmente não sabia para que lado que ele queria ir, né? E finalmente ele renunciou, mas, ou seja, no fundo essa renúncia dele criou um grande problema, porque assumiu a presidência o Jean Goulart, o João Goulart, né, que ele chamava Jango. E o Jango foi ministro do Trabalho do governo, quando foi eleito o governo Getúlio Vargas, que era, no fundo era um fascista, né? Ele na Segunda Guerra Mundial, se não fosse o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que deu para o Brasil a Siderúrgica Nacional e visitou o Brasil, até conversou com ele, o Getúlio Vargas iria entrar na guerra a favor da Alemanha, pra você ter ideia, né? Como ele tinha mentalidade nazista e fascista, ou seja, socialista, né? O fascismo e o nazismo são um socialismo, ou seja, prega o Estado gigante, ou seja, o Estado maior, como no fundo são irmãos siameses do comunismo. E o Jânio Quadros, para variar, logo que ele assumiu o governo, ele condecorou os genocidas Che Guevara, Ernesto Che Guevara, que é um argentino genocida que era ministro lá do Fidel Castro, que ele e o grupo dele tomaram o poder em Cuba. E transformaram Cuba, que era um dos países mais desenvolvidos no mundo naquela época, em 1958, 59, nessa miséria que é hoje Cuba, né? Que naquela época exportava rum, exportava açúcar, etc. Era um país super rico. Tinha liberdade econômica e implantaram o comunismo e hoje a população vive na miséria quase total. Eu tive a oportunidade de conhecer Cuba numa viagem em 2000 quando morreu lá o genocida e ditador Fidel Castro, foi em 2016. Não,
não, 2016, É, Bem, aí depois de Jânio Quadros veio o Jean Goulart, né, que tentou implantar definitivamente o comunismo no Brasil, é, com os partidos dele, que eram organizações criminosas como o PT é atualmente, que é o PTB, né, ah, mesmo partido de Juscelino Kubitschek, PSD, né, ela também estava envolvido com o complô comunista no Brasil. E finalmente, aí eles se tentaram ainda implantar o parlamentarismo para evitar em 1993 houve a plebiscito para implantar o parlamentarismo, mas o povo brasileiro recusou o parlamentarismo, né? E aí o Jean Carlos se manteve no governo e aí tentou fazer o golpe final do Estado quando ele fez um comício famoso de 13 de março de 1964 na Central do Brasil, né? E tudo indicava que o comunismo ia ser implantado no Brasil. E nessa época houve manifestações no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Da classe média em geral, da marcha da família, com Deus e propriedade, né? E graças às manifestações da classe média, que obviamente vai ser a mais prejudicada, porque os ricos são os primeiros a fugir, né, do país e levar todo o dinheiro que eles têm, né? E a classe média foge logo depois, mas ela não queria. A classe média normalmente ama o país, né? Então é isso. Então esse é o final do segundo capítulo, né? E depois eu vou falar no terceiro capítulo, sobre os movimentos revolucionários de 31 de março de 1964, né? Sobre a eleição do Castelo Branco e sobre as minhas viagens para Alcobaça, no sul da Bahia, é, as diversões na escola e as nossas diversões como criança, a briga de pedras, né, a guerra de pedra que a gente fazia como criança. Era uma época perigosa, né, e ao mesmo tempo muito divertida e desafiadora. Então, esse é o final do segundo capítulo.